Neste vídeo vamos começar então por obter os dados de interação proteína-proteína e depois juntar os dados de interações de sinalização e de fatores de transcrição com genes-alvo e vamos importar esses dados para o R, para o RStudio. Só para verem visualmente os passos que têm que seguir para fazer o download dos dados de interação física proteína-proteína. Este é o site onde devem ir. Às vezes o site abre e não mostra estas pie charts, façam reload até aparecer estes pie charts, parece haver algum tipo de erro no load da página. Mas quando tiver este aspecto, em princípio, vai funcionar bem. Esta base de dados, Agile Protein Interactions Data Server, é uma base de dados que junta informação de múltiplas bases de dados primárias de interações físicas entre proteínas. Portanto, cada uma das bases de dados primárias recolhe informação ou de artigos científicos onde foram descritas interações físicas e quais foram os métodos utilizados, ou de estudos de larga escala que fazem screens experimentais de interações entre proteínas. Neste site tem a facilidade que nos permite fazer o download do Interatoma. Temos vários níveis de qualidade, eu sugiro, tanto o nível 0 tem todas as interações que alguma vez foram descritas nas bases de dados cobertas pelo APID. O nível 1 tem interações que foram descritas em pelo menos, ou foram descobertas em pelo menos, duas experiências independentes. E o nível 2 que só tem interações que são descritas por métodos experimentais que permitem dizer que a interação entre as duas proteínas é direta. São os métodos binários. No nosso caso, nós vamos usar este nível intermédio, que temos a garantia de ter mais do que uma evidência experimental, e isso, de alguma maneira, vai nos eliminar muitos artefactos experimentais e falsos positivos. Por outro lado, temos uma cobertura maior com este nível do que com estes métodos mais específicos que identificam interações diretas entre pares de proteínas. Veem que aqui temos 171 mil interações, enquanto aqui temos 83 mil. Aqui temos informação sobre 23 mil proteínas, aqui só sobre 19. Portanto, queremos Homo sapiens e depois queremos selecionar aqui Yes. Que é para excluir interações entre proteínas humanas e proteínas de outras espécies, que é algo que pode acontecer ou experimentalmente ou em situações de infecção de um hospedeiro humano por outros organismos patogénicos, e há interações descritas entre proteínas do humano e de agentes infecciosos. E depois é só clicar aqui no Get Selected Interactome, vou clicar, ele vai começar a fazer o download desta file. Tem este nome, 9606 underscore no easy, é no interspecies interaction, e quality 2 é o nível de qualidade e é um fecheiro.txt. Portanto, é importante que guardem esse fecheiro na diretoria em que depois vão trabalhar no R. Portanto, no RStudio, está aqui aquele script já um bocadinho alterado. Portanto, tem aqui as instruções para chegar a este fecheiro. Devem gravar numa diretoria, no meu caso a diretoria é esta. Portanto, a sessão do R está a decorrer nessa diretoria. Portanto, este é o comando que cria, que faz com que esta seja a diretoria, mas é possível fazer através aqui dos menus. E nessa diretoria, eu além de ter este fecheiro do 9606 no easy q2.txt, também tenho aqui o Dorothea AB, que é um que vocês podem fazer o download do Moodle, e o Omnipath db.txt, que também podem fazer o download do Moodle. O Omnipath tem dados de vias de sinalização, e se formos aqui, se eu procurar por Omnipath,
.org. Escrevi mal qualquer coisa, vamos copiar o OmniPathDB, perdão. Este é o site de origem. Aqui tem referências para os artigos que descrevem esta fonte de informação, que também é uma fonte de informação que reúne informação sobre várias bases de dados, neste caso especificamente sobre dados de interações relacionadas com vias de sinalização, mas tem uma grande variedade de tipos de interações, incluindo algumas interações transcricionais, de regulação de transcrição, mas muito mais tipos de interações. Depois também temos o Dorotheia. Eu aqui acho que tenho aqui o paper da Dorotheia. Este paper foi quando foi um dos papers que fala sobre o desenvolvimento desta fonte de dados, que é o Dorotheia, e aqui vemos que o Dorotheia é focado apenas em identificar interações entre fatores de transcrição e genes-alvo, mas tem vários tipos de fonte de informação. Portanto, existem também já um conjunto de bases de dados que contém estas informações. Depois existe uma técnica experimental que é o ChIP-seq, que permite identificar experimentalmente se um fator de transcrição se liga numa dada localização do genoma, principalmente em regiões promotoras, é o nosso interesse. E depois há a inferência de interações entre fatores de transcrição e genes-alvo a partir de dados de expressão génica, e há também inferência a partir de métodos de análise de sequência em que se tenta encontrar sequências, assinaturas de sequências que são reconhecidas por fatores de transcrição, e quando se encontra na região promotora de um gene esta assinatura, é uma evidência que o fator de transcrição poderá regular aquele gene. Portanto, estes dados geram interações com vários níveis de confiança. Quando todos estes tipos de dados confirmam que um dado fator de transcrição regula um dado gene, então temos uma confiança máxima na associação entre o TF e o gene-alvo. Nós só estamos a utilizar interações do nível A e B, enquanto esta base de dados tem níveis de qualidade que vão desde o A até o E. Portanto, obrigatoriamente tem que estar em mais do que uma destas bases de dados anotadas, e tem que ter dados e pode ter dado de confirmação com dados de ChIP-seq, e eventualmente mais fontes de informação, mas pelo menos estas têm que ter sempre. Isto dá-nos alguma confiança no tipo de interações que temos. Agora, de volta para o RStudio, nós temos a nossa diretoria que tem os ficheiros, estamos a trabalhar nessa diretoria. Como é que nós vamos importar esses ficheiros para aqui? Para importar os ficheiros, vamos usar aqui uma função que é o readlim, e no R, sempre que nós não sabemos o que é que uma função faz, podemos vir aqui à ajuda, e portanto, se eu quiser saber o que é uma função, procuro na ajuda e vemos que há aqui um conjunto de funções para ler ficheiros de texto. A base é o readTable, depois há o readCSV, como a separated values é um tipo de ficheiro, e nós vamos usar o readlim. Às vezes, dependendo de alguns ficheiros, consoante os ficheiros estejam formatados, é mais fácil importar com um ou com outra file. Eu normalmente tento sempre primeiro com o readTable. Se me dá algum erro de importação, tento ajustar uma das outras. Estas normalmente são mais maleáveis, permitem definir alguns parâmetros. Quer dizer, todas elas permitem. Mas, pronto, neste caso, os 3 ficheiros que nós vamos importar é fácil de importar com esta função.
Portanto, no R, como é que vamos importar? Vamos criar uma variável, que neste caso se vai chamar APID, e essa variável vai receber o seu conteúdo a partir desta função, readLim, que vai ler este fecheiro, que deve estar na vossa diretoria de trabalho. Por isso basta, entre aspas, indicar o nome do fecheiro. Temos alguns argumentos. Um deles é que a primeira linha é um cabeçalho. Se eu não soubesse isto, podia tentar abrir o fecheiro com o editor de texto para ver o conteúdo das primeiras linhas. E depois temos aqui um argumento que é o strings as factors igual a false, que é uma pequena dificuldade aqui do R, porque a linguagem R foi desenhada para análise estatística de dados, e então alguns dados, quando são importados em formato de string, de texto, são codificados como se fossem uma variável estatística chamada um fator, e isso depois não nos dá liberdade para alterar todos os valores da variável, por isso vamos querer pôr esta condição como false, e isso garante que os dados são importados tal e qual como estão no fecheiro de texto. Portanto, se eu executar esta linha, e para eu executar, como já a tenho escrito, portanto, e o conselho é que vocês escrevam as vossas linhas de código no script e vão gravando o script. E uma vez escrevendo no script, para executar, se tiverem num computador Windows, penso que a sequência de teclas é Ctrl-Enter. Aqui é o Command, nos Macintosh é o Command, que é a teclazinha da maçã, Enter. Portanto, se eu tiver o cursor nesta linha e se fizer Command Enter, ele vai executar esta linha na consola. Portanto, e a consequência é que depois de executar esta linha, apareceu-me aqui no environment, no nosso ambiente de trabalho, uma variável com o nome APID, que foi o nome que nós lhe demos, que é um data frame, que é um tipo de dados do R, que é basicamente uma tabela, que tem 137.880 linhas de 12 variáveis. Se nós quisermos ver, podemos clicar aqui na variável, que é o equivalente a na linha de console, na linha de comando, dizer view com o V maiúsculo, entre parênteses, o nome da variável, e vemos o conteúdo. Temos várias colunas, cada coluna com o nome da variável, e cada linha corresponde a uma interação física entre proteínas. Está aqui o identificador interno do APID desta interação. Temos o identificador da proteína A, no número do UniProt, e depois o nome, que é o nome UniProt, que na prática é o gene symbol underscore a espécie. E temos aqui o gene symbol, nesta coluna gene name A. Portanto, esta proteína A interage com esta proteína B. Temos outra vez o UniProt, UniProt name e o gene name. E temos o número de evidências experimentais que se encontram no APID para esta interação, quantos métodos diferentes é que foram utilizados para detectar esta interação, em quantas publicações é que esta interação foi descrita, se existe estrutura tridimensional resolvida para as duas proteínas que interagem e quantos eventos de decoração, ou seja, em quantas bases de dados externas é que esta interação foi descrita. E às vezes na mesma base de dados a mesma interação é descrita mais do que uma vez. Nós, na prática, aquilo que nos interessa neste fecheiro, e nós vamos usar como identificadores das proteínas os identificadores UniProt, que normalmente são mais vantajosos do que usar identificadores de gene symbol, embora o gene symbol, para alguém que trabalha numa certa área científica, comece a conhecer pelo gene symbol que proteína que é, e pode ser mais fácil de ler do que um UniProt. Nós não conseguimos identificar um UniProt, associar a uma dada proteína, mas é mais fácil haver um erro, porque estes não têm sempre o mesmo tamanho. Aqui há uma regra na forma dos UniProts que é mais estável. Portanto, outra coisa com o gene symbol é que tempos a tempos o gene symbol oficial para uma dada proteína ou para um dado gene muda, enquanto o UniProt mantém-se fixo. Portanto, aqui na prática o que nós vamos utilizar é esta coluna, UniProt IDA,
e esta coluna UniProt-IDB são as colunas que contêm a informação que nos interessa, que identifica quais são as proteínas que interagem fisicamente entre si. Depois, no Moodle, podem ter feito o download e guardado na vossa diretoria do fecheiro Doroteia AB e do fecheiro omnipath.db.txt. Vamos ler o omnipath.db. Neste caso, o omnipath.db tem 43.000 linhas e 9 variáveis. Vamos ver o que é que tem. Neste caso, temos uma primeira coluna que é o source da interação, a segunda que é o target. Neste caso, são interações de sinalização. E por isso na terceira coluna vem-nos uma informação que essa interação é dirigida ou não. O que é isso de ser dirigida ou não? Se aqui nesta linha tiver um zero, significa que sabe-se que estas duas proteínas interagem, mas não se sabe quem é que regula quem. Mas há alguma evidência de que é uma interação associada a uma via de sinalização. Mas não sabemos se há uma direção bem definida. Nas que têm o isDirected igual a 1, significa que é a proteína que está na coluna source que regula a proteína que está na coluna target. Às vezes, em alguns casos, quando a interação é dirigida, temos informação se é uma estimulação, se é uma inibição. Às vezes, diferentes fontes de informação, uns indicam estimulação, outros inibição, e tanto pode haver aqui um consenso entre se há várias informações discordantes, qual é que é o consenso entre as várias, a opinião dominante. E depois também para algumas interações há aqui um link para bases de dados que tinham informação sobre esta interação. Nós estamos interessados, portanto, estas interações de sinalização, nós estamos interessados nas interações dirigidas, em que sabemos quem é que regula quem. Então, para filtrar, para ficar só com as linhas em que a interação é dirigida, vamos usar aqui esta linha em que vamos dizer que a variável omni vai ser substituída pela variável omni, mas apenas as linhas em que o valor da coluna omni isDirected for igual a 1. E aqui este igual aparece duas vezes, porque estamos a fazer um teste lógico. Sempre que isto for igual a 1, vai dar verdadeiro, e portanto esta linha vai ser incluída nesta subsecção, ou neste filtro da variável omni. Portanto, se eu executar isto, nós tínhamos 43.898, se eu executar esta linha, ficamos com 40.000 linhas, portanto já só ficamos com as interações que são dirigidas. Se eu for ver o Omni agora, o isDirected tem sempre o valor 1. Portanto, todas as interações que estão aqui são interações dirigidas. Ainda nos falta as interações de regulação da transcrição, e ao fazer o import com o read_lim, ficamos com um dataframe que tem 15.267. Neste caso, o formato deste fecheiro é exatamente igual ao do Omni, porque os grupos que desenvolveram estas duas fontes de dados, o Omnipath e o Doroteia, são o mesmo. E neste caso, como são interações de regulação da transcrição, obrigatoriamente temos as interações dirigidas. Já temos as nossas fontes de interações. Agora, o nosso primeiro objetivo é tentar encontrar as listas de proteínas que interagem fisicamente com uma das subunidades do NF-κB. Portanto, vamos usar os dados do APID. Para poder procurar nos dados do APID interações que envolvam o NF-κB, sabemos que o NF-κB é um dímero e nós, neste caso, vamos apenas usar o dímero mais comum, que é composto por estas duas proteínas, codificadas por estes dois genes, o NF-κB1 e pelo RELA. Este NF-κB1 dá origem a uma proteína que, quando processada, dá origem ao P50. E este é o UniProt, P19838. Como é que eu soube isto? Fui ao UniProt procurar. E o RELA, que é a subunidade que interage com o DNA diretamente, é a subunidade P65 que tem este UniProt.
como é que nós vamos identificar os interatores com pelo menos uma destas proteínas? Vamos, nesta primeira linha, usar a função which. Vamos ver o que é a função which. Há várias funções which, normalmente há de haver uma que é da base do R. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, base, which. Portanto, a função which dá o valor verdadeiro portanto, para um vetor x, onde a condição for verdadeira, devolve o índice onde essa condição é verdadeira. Vou dar aqui um exemplo na linha de comando. Se eu tiver o vetor A igual a 1, 2, 3, 4, portanto A é igual a um vetor, com estes 4 números, se eu agora fizer which A maior que 2, ele vai me devolver 3 e 4. Ou seja, na posição 3 e 4 do vetor A, os números são maiores do que 2. Os elementos do vetor A são maiores do que 2. Neste caso, nós vamos perguntar na coluna Uniprot ID A, quais são as linhas, quais são os índices dessa coluna, em que o valor do Uniprot ID A é igual a este valor, que é a identificação Uniprot do NFKB1. E vamos chamar a isso as linhas do APID N1. E também vamos saber a mesma coisa para as linhas em que aparece o RELA na primeira coluna, na coluna da proteína A. Mas, como as interações aqui são não dirigidas, tanto faz ser o A a interagir com o B como o B a interagir com o A, temos que fazer a mesma pergunta na coluna do Uniprot ID B. Portanto, vamos repetir isto depois para a coluna do Uniprot ID B. E depois vamos juntar os resultados. Mas pronto, vamos executar a primeira linha, e vemos que existem 56 linhas, e a primeira vez em que aparece uma linha onde aparece o P19838 é na linha 9031. Portanto, existem 56 linhas com interações, neste caso do NFKB1, e em que o NFKB1 aparece na coluna A, e depois existem 65 linhas em que aparece o rel A. Agora, vamos juntar estes dois resultados, vamos fazer a união destes dois vetores. Ao fazer a união, se existirem números repetidos, que não fazem neste caso muito sentido, mas se existirem a mesma linha num lado e no outro, também não faz sentido, porque a coluna A não pode ter em simultâneo o NFKB1 e o rel A, mas se houvessem repetido, ao fazer a união, eles desapareciam. E, portanto, nós temos num total 121 linhas com interações com o RELA ou com o NFKB1, em que estes aparecem na coluna 1. Para ficar com os uniprotes das proteínas que estão a interagir com o RELA ou com o NFKB1, vamos buscar a estas linhas os valores que estão na coluna B. Portanto, os interatores do APID, e vamos pôr aqui o 1 só para indicar que é o primeiro grupo de interatores, são aqueles casos em que o NFKB aparece na coluna A e o interator é que aparece na coluna B, vão ser os valores de variável APID na coluna Uniprot IDB, portanto este cifrão e Uniprot IDB identifica a coluna, as linhas que nós reunimos nesta variável anterior. Portanto, e ao fazer isto, temos agora aqui um vetor com 121 elementos. Agora cada elemento é o uniprot de cada uma das proteínas que interagem com o NFKB. Agora vamos fazer a mesma coisa, mas procurando o NFKB e o RELA na coluna B e indo buscar os interatores à coluna A. Portanto, vou executar. Portanto, aqui encontramos agora é o N2, encontramos 59 interações com o NFKB1 e 115 interações com o RELA. Ao fazer a união,
Aqui aparece a união linhas API2. Portanto, temos 174 linhas com interações e vamos ir buscar os interatores, ou seja, quem são os uniprotes que interagem com os dois, e temos então os dois vetores de caracteres, e agora queremos fazer a união dos dois, para termos a lista total de proteínas que interagem com o RELA ou com o NFKB. E, portanto, ficamos com a variável interatores APID, que tem 244 proteínas, identificadas pelos seus uniprotes IDs, que temos informação que interagem ou com o NFKB1 ou com o NFKB2. E são proteínas que interagem fisicamente. Não sabemos, a priori, qual é o significado dessa interação física. Pode ser só uma relação estrutural, ou pode ser uma relação de regulação, ou o NFKB a ter um impacto nessa proteína, ou essa proteína a ter um impacto no NFKB. Passamos, portanto, já temos a lista, uma das listas com que vamos trabalhar, a lista dos interatores físicos. Agora vamos tentar extrair a lista de genes que são alvo de regulação pelo NFKB. E podem ser alvo de regulação numa via de sinalização ou alvo de regulação por via transcricional, que é o mais natural, dado que o NFKB é um fator de transcrição. Então, vamos usar uma abordagem semelhante, só que neste caso, como queremos os genes que são regulados, só estamos interessados em linhas em que o NFKB, ou o NFKB1 ou o RELA apareçam na coluna source. E depois vamos buscar os identificadores uniprot que aparecem nessas linhas na coluna target. Esses são os alvos de regulação, porque aqui a interação é dirigida, portanto, não é indiferente se está na coluna source ou na coluna target. Portanto, vamos ver as linhas em que aparece o NFKB1 na coluna source da variável omni. Linhas alvos omni são 32 linhas e o RELA aparece em 43 linhas. Os alvos, vamos fazer a união dos valores da coluna target destas linhas que foram identificadas, quer para o NFKB, quer para o RELA. E com isto vamos ficar com os alvos omni, que são 59 proteínas reguladas pelo NFKB. Mas o NFKB tem, como é um fator de transcrição, mais facilmente vamos encontrar interações nos dados da Doroteia. Então vamos fazer a mesma coisa para a Doroteia. Neste caso já encontramos 183 linhas para o NFKB1 e 158 para o Doroteia. E os alvos da Doroteia são 223. Vamos fundir, através da união dos dois conjuntos, os alvos da Doroteia com os alvos omni e vamos ficar com a variável alvos, que tem 262 proteínas. Portanto, aqui temos uma lista das 262 proteínas que são reguladas de alguma maneira, mas a maioria delas por via transcricional, na regulação da transcrição, pelo NFKB. Agora, falta-nos uma terceira lista, que é necessária para o nosso trabalho, que é a lista dos genes que regulam, ou das proteínas que regulam o NFKB. Para isso, vamos também usar o omni e o Doroteia, mas agora vamos procurar as linhas em que os uniprotes do NFKB1 ou do RELA aparecem na coluna target. E depois vamos buscar os valores das proteínas dessas linhas, mas na coluna source, que são os reguladores. Neste caso, vamos então executar isto. Temos linhas reguladores 62 para o NFKB1 e 144 para o REL-A. Portanto, os reguladores, portanto, já agora os uniprotes, vão ser extraídos do omni, vão ser 170 reguladores. Agora para a Doroteia, linhas reguladores, temos 25 num e 12 no outro, que neste caso é ao contrário, ou seja, aqui o Doroteia só nos está a dizer fatores de transcrição que regulam a transcrição do NFKB, do NFKB1 ou do RELA,
mas o Omni dá-nos todas as proteínas que, por vias de sinalização, interagem ou regulam o NF-κB. Portanto, aqui temos informação mais rica no Omni do que no Doroteia. Enquanto que quando procurávamos os alvos no NF-κB, tínhamos informação mais rica no Doroteia do que no Omni. Isto tem a ver com a natureza dos dados que cada uma das fontes acumula. Portanto, agora vamos obter então os reguladores Doroteia, que são apenas 27, e vamos fazer a união dos reguladores Doroteia com os reguladores Omni. E vamos ficar aqui com uma lista de 188 proteínas que são os possíveis reguladores, ou que, possíveis não, nós temos informação destas fontes de informação que são reguladores do NF-κB. Há aqui uma ressalva que é, pode ser que em diferentes tipos celulares ou em diferentes tecidos, nem todas estas 188 proteínas estejam presentes a regular o NF-κB. Portanto, a regulação tecido a tecido ou cell type a cell type pode ser diferente consoante o conjunto de reguladores que são expressos.